aqueles que secam muito rápido, porque senão você acaba tendo que passar creme demais na região dos pés. Então, ele precisa ser aquele creme que você passa ali no ponto que você vai estar estimulando e você consiga fazer o movimento de maneira suave, tá? Que consiga deslizar, né, no ponto de maneira sem gerar muito atrito, porque esse atrito ele pode gerar dor e acaba gerando desconforto durante a massagem. Então isso não é interessante. Então precisa ter um pouquinho desse deslizamento. Quando a gente usa óleo de massagem, tem que tomar mais cuidado. A gente pode estar usando o óleo, mas a gente tem que passar menos e só realmente no ponto. Então a gente pode colocar dentro daquelas cubetas pequenininha, deixa aqui no meio, só molha o dedo, passa ali na região para poder estar fazendo o deslizamento. Existe uma diferença básica entre massagem e reflexologia podal, que é justamente a estimulação. Então eu preciso fazer a pressão no ponto e a pessoa precisa sentir esse ponto, senão você não está fazendo a reflexologia. A única maneira da gente ter certeza de que o ponto está sendo ativado, está sendo estimulado e a informação está chegando até o cérebro é através da sensação de pressão, de dor, entre aspas, que o cliente vai relatar para você. Então você tem que estar perguntando se ele sentiu ou não a pressão, tá? Então isso é fundamental para a gente começar a massagem. E tendo definido se você vai usar um creme ou não, pode ser qualquer tipo, né? Esses cremes de massagens corporais dessas empresas grandes no mercado da estética e da beleza, eles são bons e podem ser usados tranquilamente, tá? E para profissionais costumam também ter um preço legal. Então, a gente vai estar trabalhando agora numa sequência de 5 em 5 pontos. Isso apenas por uma questão didática, para que vocês consigam visualizar a prática de 5 pontos e conseguirem estar treinando essa prática no seu marido, no seu filho, no seu namorado, no seu esposo e tudo mais, para que você consiga realmente praticar. Então a gente vai estar passando nessa primeira parte prática da nossa aula os primeiros 15 pontos, divididos em 3 sequências. Então a gente vai estar passando de 5 em 5 pontos. E também lembrando que, de início, esses primeiros 15 pontos, eles são exatamente iguais no pé esquerdo e no pé direito, tá? Exatamente iguais. Então, o que a gente faz no pé esquerdo vai ser a mesma coisa que a gente vai trabalhar no pé direito. Porém, né, a gente vai trabalhar todo o pé esquerdo primeiro e depois a gente vai trabalhar o pé direito do nosso cliente. Isso é uma questão didática. Existem algumas pessoas que dizem que, né, a gente inicia a massagem pelo pé esquerdo, por quê? Porque o ponto do coração está localizado no pé esquerdo. E como para, né, a medicina chinesa o pé é considerado o segundo coração do homem, né, a gente acaba começando pelo pé esquerdo. Mas não é uma teoria 100% definida. Então, eu costumo dizer que apenas por uma questão didática, para que vocês sigam uma sequência, tá? A gente inicia pelo pé esquerdo, faz toda a parte plantar, toda a parte interna, parte externa, parte superior, tá? E depois a gente vai para o pé direito, para estar finalizando a massagem. Os primeiros 5 pontos que a gente trabalha na reflexologia são esses aqui, ó. O primeiro bem no meio do pé, ponto 1, depois logo abaixo, ponto 2, e depois logo abaixo o ponto 3. Depois que eu faço cada ponto desse, eu vou trabalhar com movimento circular, estimulando os 3 pontos juntos, tá? E aí na sequência eu vou pegar esse arco do pé, tá? E vai ser o meu ponto número 4. E chegando aqui embaixo,
eu vou trabalhar o meu quinto ponto. Então, os primeiros 5 pontos correspondem ao ponto número 1 do plexo solar, ponto número 2 da suprarrenal, ponto número 3 do rim, tá? Ponto número 4, canal da uretra, e ponto número 5, o da bexiga. Então a gente vai trabalhar esses pontos na sequência primeiro. E como que a gente vai estar fazendo? Então eu passo creme na região que a gente vai estar trabalhando para poder fazer esse deslizamento. Faço o primeiro ponto, um C, com a outra mão, né, com o dedo indicador dobrado, eu encaixo como se fosse o rabinho do C cedilha. E aí com essa parte aqui do dedo, eu faço a pressão e movimento circular. 1, 2, 3. Solto, alivio a pressão, desço 1 milímetro. 1, 2, 3. Solto, desço mais 1 milímetro. 1, 2, 3. Faço o terceiro ponto. Depois que eu fiz o terceiro ponto, eu faço mais 3 vezes o movimento circular maior, trabalhando os 3 pontos juntos. E aí eu solto e posso fazer uma massagem nessa região. Por quê? Porque sempre que a gente faz uma pressão e você percebe que o cliente tensionou o pé, sentiu a dor do estímulo, é interessante que você depois faça ele relaxar novamente, tá? Então, você faz uma dor e depois faz um carinho. Então você bate e depois faz o carinho, tá? Por quê? Porque ele tem que manter relaxado. A ideia é fazer o estímulo, ele sentir o estímulo, mas depois ele tem que ficar relaxado de novo, porque senão, depois no final da massagem, o efeito de relaxamento que a gente deseja, ele não vai ser atingido, porque o cliente ficou tenso o tempo todo e isso não é o que a gente quer, tá? Então fiz o ponto 1, 2 e o 3, os 3 juntos, e aí eu vou descer para o 4. Esse 4 eu posso fazer da mesma maneira, escorregando aqui o ponto, né? Na mesma posição da mão, 3 vezes. E aí para fazer o ponto 5 eu posso colocar a minha outra mão agora aqui embaixo para apoiar, para fixar o pé do cliente, com o meu polegar fletido, dobrado, apoio a mão aqui na região dorsal do pé e faço esse movimento para lateral do pé, tá? Bem aqui no ponto número 5, que é o ponto da bexiga. Então, a gente fez aqui no ponto, no pé esquerdo, 1, 2, 3, os 3 juntos, 4, canal da uretra, 5 para fora, ponto da bexiga. Quantas vezes a gente faz cada movimento? 3 repetições cada ponto. 3 repetições cada ponto. No início, a gente não precisa se preocupar com a força. Eu quero que vocês façam o movimento circular. Vocês vão ver que não é tão simples assim fazer esse movimento, tá, circular com a mão. Você, no começo, o punho fica muito preso, você perde pressão. Então, vai treinando bastante para que esse movimento fique suave e que você consiga efetivamente fazer o movimento nos 3 pontos, tá? Então precisa praticar bastante. A mão oposta que faz a pressão, ela sempre tem que estar contra a pressão exercida pela mão principal, para dar estabilidade, tá? Então precisa ter o apoio, tá? Então sempre vai estar trabalhando com as duas mãos, fazendo uma pressão contrária, uma do estímulo e a outra contrária para estabilizar o pé do cliente, deixar ele firme para receber a massagem. Então isso também é um outro ponto importante. Então, 3 vezes cada ponto, tá? E fazendo os movimentos, né, de maneira harmoniosa e no mesmo ritmo. O ritmo também é importante durante a massagem. Então, vamos estar praticando esses primeiros 5 pontos. Então, pessoal, vamos continuar agora com mais 5
pontos na região da planta do pé. Então, próximo sexto ponto, ele fica bem aqui no meio do nosso dedão do pé, tá? Do nosso hálux. O ponto número 7 fica bem aqui em cima, tá? Tomar cuidado com a unha, tá legal? Depois o número 8 e o número 9 ficam aqui na parte do canto interno aqui da região do polegar. Do polegar não, do hálux, do dedão do pé. E o ponto número 10 fica aqui nessa região do pescoço do hálux do pé, tá? Então esses são os 5 pontos que a gente vai estar trabalhando na sequência. Ponto número 6, número 7, número 8, número 9 e número 10. E quais regiões representam esses pontos? Como a gente está falando do dedão do pé, nós estamos falando de pontos da cabeça, tá? Que refletem a nossa região da cabeça. O ponto número 6 fica bem no meio e representa o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, tá? Ponto do cérebro. O ponto aqui de cima representa mais a região frontal, então seios frontais. Já na lateral da cabeça, a gente tem primeiro a região das têmporas e depois o número 9, região do cerebelo. Cerebelo responsável pelo equilíbrio e tônus muscular, tá? Depois disso, a gente tem aqui embaixo, né, uma linha no pescoço do dedão do pé, do hálux, e também representa o nosso pescoço, tá? No corpo todo, tá? Então esse aqui, o ponto 10, ponto do pescoço. Então revisando, ponto número 6, cérebro, ponto número 7, seios frontais, ponto número 8, região das têmporas, ponto número 9, cerebelo e ponto número 10, pescoço. Como que a gente vai trabalhar esses pontos? Então passando aqui o creme na região para a gente poder fazer o deslizamento e a estimulação. E eu posso trabalhar com essa mesma mão com indicador fletido, seguro, estabilizo aqui o dedo, faço também o C cedilha, abraço e coloco. 1, 2, 3. Ou com uma mão só. 1, 2, 3. Só que eu vou fazer com o meu polegar e os outros dedos apoiados do lado oposto, tá? 1, 2, 3. Abraço o dedão com o polegar dobrado do outro lado. 1, 2, 3. Faço aqui na região de cima do dedão. 1, 2, 3. Ponto 7. Ponto 8. Posso fazer com uma mão também. Apoio, abraço aqui o pé. E 1, 2, 3. Ponto 9, na mesma posição. 1, 2, 3. Mas eu posso também segurar com uma mão e com outro indicador. 1, 2, 3, ponto 8. 1, 2, 3, ponto 9, tá? É uma outra forma de você estar fazendo. E o ponto 10, com a base aqui da polpa do meu polegar, vou deslizar ao longo do ponto 10 no pescoço aqui do hálux do pé. 1, 2, 3. Tá? Então, esses 5 pontos que a gente trabalhou aqui. Revisando de maneira direta, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Número 6, 7, 8, 9, 10. Cérebro, seios frontais, têmporas, cerebelo e pescoço. Então pratiquem agora mais essa sequência de 5 pontos. E aproveitem na parte prática de vocês, refaçam os primeiros 5 pontos e acrescentem esses 5 pontos do dedão do pé. Então, a partir de agora, vocês já vão
depois de praticarem esses 5 pontos a mais novos que a gente está passando agora, vocês vão acrescentar os que a gente já aprendeu e vai treinar no final, depois de já aprender a praticar esses pontos, fazer uma prática com os 10 pontos na sequência. E assim por diante, conforme a gente vai passando a próxima sequência de 5 pontos, no final daquela prática você vai trabalhar os 15 pontos na sequência. Então, neste momento, você vai primeiro praticar esses 5 pontos que a gente aprendeu agora, né? Pontos 6, 7, 8, 9 e o 10. Depois que estiver bem feito, né? Estiver memorizado, estiver tranquilo a prática desses 5 pontos, você vai treinar a somatória dos pontos aprendidos até agora. Então, você vai aprender do ponto 1 até o ponto número 10. E aí, pratiquem bastante essa sequência. E vocês vão ver que dessa maneira, quando a gente terminar lá no pé, que toda a planta do pé a gente tem 32 pontos no pé esquerdo, tá? Vocês vão conseguir realizar eles tranquilamente. Já vai estar bem fácil de vocês treinarem essa sequência de pontos, porque vocês já foram, né, aos poucos acrescentando pontos na sua prática. Então, pratiquem agora do ponto 6 ao ponto 10. Então, agora a gente vai fazer a sequência, ou aprender e praticar a sequência do ponto número 11 até o ponto número 15 da reflexologia podal. Então, onde está localizado o ponto número 11? Lembrando que o 10 estava aqui no pescoço, o 11 vai estar aqui na lateral do dedão do pé, o 12 numa linha aqui, ó, rente, né? A próxima linha da unha, ponto número 12, o ponto número 13 logo acima, mais próximo da articulação, e o ponto número 11, 12, 13 e o ponto número 14 aqui nessa região, né, do dedão do pé, tá? Então, são 2 linhas, mas representa apenas o número 14. E o ponto número 15 está aqui na região da frente, ó, bem próximo, nessa linha aqui, próximo, né, os dedos, na divisa entre os dedos e o peito do pé, tá? Esse é o ponto número 15. O ponto número 11, ele representa o ponto do nariz. Lembrando que, como a gente está falando do polegar, ainda são pontos tudo referente à cabeça. O ponto número 12 corresponde a maxilar superior. Número 13, que fica logo abaixo da mandíbula, e o número 14 das amígdalas, tá? E o número 15 representam olhos e ouvidos, entre o segundo e o terceiro dedo, olhos, e entre o quarto e o quinto dedo representa o ponto dos ouvidos, tá? E dessa maneira, como que a gente vai então aplicar o ponto dessa maneira? Eu vou passar aqui os cremes nas regiões que a gente vai estar trabalhando para fazer o deslizamento. E eu fiz o ponto número 10, encaixei o dedo aqui e com essa parte interna eu venho e faço esse movimento. Pode ser para cima ou para baixo, tá? Para cima ou para baixo, tá? Ou eu posso também fazer com o primeiro dedo já dobrado, aqui ó, ponto número 11, na lateral do hálux. 1, 2, 3. Então, sempre 3 vezes cada ponto. Depois, no ponto número 12, que é mais próximo à unha, tanto faz o lado. Então, eu posso fazer o movimento para um lado quanto para o outro, o que eu preferir. 1, 2, 3. Ponto número 12. Depois, o ponto número 13. 1, 2, 3 vezes também. Aí, eu vou para o 14. 1, 2, 3. Aqui é mais fácil
fazer nesse sentido que eu estou fazendo para vocês. Ó. 1, 2, 3. Sempre empurrar aqui com a pressão acaba ficando mais fácil, tá? No sentido do crânio, no sentido superior do corpo. 1, 2, 3. Ponto número 14 das amígdalas. E aí, número 15. Nesse ponto número 15, eu posso fazer com a polpa do meu dedo, deslizando. 1, 2, 3. E eu, obrigatoriamente, aqui eu vou trabalhar para um lado e para o outro. 1, 2, 3. Se não estiver fazendo muita pressão, ou precisar de fazer mais pressão, a gente pode pegar e deslizar também com o polegar. Então, 1, 2, 3. E voltando também. 1, 2, 3, tá? Muitas vezes com a polpa já é suficiente. Mas se você precisar, tem uma outra opção. 3 vezes este movimento. E aí aqui a gente vai fazer para um lado 3 vezes e voltando 3 vezes também. Então, revisando, ponto número 11 do nariz, ponto número 12, próximo aqui na linha da unha, né, da maxila, ponto número 13 da mandíbula, ponto número 14 das amígdalas e ponto número 15, olhos e ouvidos. Então, essa foi a sequência prática do ponto número 11 até o ponto número 15. Finalizando essa sequência, nós já aprendemos 15 pontos da região da planta do pé, do ponto 1 até o ponto 15. Lembrando, esses pontos são os mesmos pontos na planta do pé esquerdo e do pé direito, na mesma localização e a mesma correspondência do corpo, tá? Então, pratiquem nos dois pés, tanto no pé esquerdo quanto no pé direito, para que vocês consigam, né, já tendo essa habilidade manual. Precisa treinar e desenvolver e trabalhar o estímulo nos dois pés. Primeiro, treinem essa sequência nova, assim como a gente fez no vídeo anterior, na sequência anterior, e depois acrescentem toda a sequência aprendida até o momento. Então, do ponto 1 até o ponto 15. Não deixem de praticar. A gente abordou neste módulo 1. Primeiro, a gente apresentou para vocês a possibilidade de realizar de forma simples e direta um escalda-pés.
Lembrando ali a questão da temperatura da água, que é fundamental para que a gente consiga atingir o objetivo principal do escaldapés, que é estimular a circulação sanguínea periférica ali dos pés. Tudo bem? Então precisa ter uma temperatura mais alta, tem que ser quente, não tem que ser pelando, mas ele tem que ser quente sim, para que ele tenha esse efeito de estimular, de ativar, né, de fazer o sangue circular pelo corpo, principalmente ali na região das extremidades, na região dos pés. Depois a gente ensinou a fazer a botinha, né, aquela botinha para justamente manter o pé aquecido durante a massagem. E aí você consegue prolongar o efeito da estimulação da circulação sanguínea. Então a botinha, além de manter esse pé por mais tempo aquecido, ele gera também um conforto maior para o cliente. Ele vai sentir, né, que um conforto maior e vai conseguir relaxar de maneira mais fácil também durante a sua sessão de reflexologia. Então isso também acaba sendo bem interessante e vale a pena estar acrescentando na sequência inicial de uma sessão de reflexologia podal. Também abordamos nesse conteúdo toda a questão teórica, que é muito importante que vocês assistam e que vocês estudem, tá? Para que vocês consigam fundamentar toda a prática da reflexologia podal. Existem muitos detalhes importantes em relação à dúvida básica dos clientes, é que quando dói, o que acontece? Então, é porque o órgão correspondente tem algum problema? Não necessariamente. A gente vai ver na aula teórica que, né, é apenas a questão da sensibilidade no ponto inicialmente e que, a não ser que, eliminando todos os viés, como por exemplo, uma pisada errada da pessoa, um trauma que teve ali um pontinho que ele pisou num prego, numa pedra mais pontiaguda, ou uma entorse de tornozelo, alguma coisa que pode ter causado uma alteração estrutural física ali no pé, um calo ósseo, um bicho, né, um esporão de calcânio. Então, eliminando todos esses viés e tendo uma hipersensibilidade, aí sim a gente pode dizer que pode ter uma relação entre o órgão e aí a gente recomenda, a gente não faz nenhum diagnóstico médico, não estamos autorizados a fazer esse tipo de diagnóstico, mas a gente pode sim recomendar que ele procure um médico correspondente ao órgão. Então, por exemplo, se o ponto que está muito sensível é o ponto do estômago, a gente pode indicar que ele procure um gastro, tá? Se é um ponto da região do joelho, que a gente procure um ortopedista, tá? Então, que ele vá estar buscando um médico para fazer uma consulta e uma avaliação, mas que não é feito um diagnóstico. A gente não realiza nenhum diagnóstico neste aspecto. A gente encaminha, indica que ele procure algum médico nesse sentido, mas eliminando todos aqueles viés que a gente falou anteriormente e que vocês viram durante a nossa aula teórica. Então, passado esse conteúdo teórico, que é muito importante, estudando ali os efeitos, né, as indicações, as contraindicações, né, um detalhe também que eu falo, conhecer as contraindicações é muito importante, porque aí a gente consegue saber como não prejudicar o nosso cliente, não causar nenhum mal ao nosso cliente, tá? Quando a gente tem bem claro as contraindicações da técnica, tá? A gente não corre risco de lesionar ou de prejudicar a saúde do nosso cliente. Então, isso também é muito importante. E aí, por fim, nós iniciamos a prática trabalhando numa sequência de 5 em 5 pontos, primeiro na região da planta do pé. Nós trabalhamos os primeiros 5 pontos aqui na região da planta do pé, o ponto número 1 bem no meio do pé, o ponto número 2 logo abaixo, ponto número 3, né? Então plexo solar, suprarrenal
e os rins. Depois, trabalhamos o ponto número 4, que é o canal da uretra, e o ponto número 5, que é o ponto da bexiga. Na sequência, fomos para aqui para o dedão do pé, onde a gente trabalhou o ponto número 6, que é do cérebro, ponto número 7, dos seios frontais, ponto número 8, da região das têmporas, ponto número 9, do cerebelo e o ponto número 10, do pescoço. Na sequência, ponto número 11 aqui na lateral do dedão do pé, ponto do nariz, ponto número 12 da região da maxila, ponto número 13 da mandíbula e ponto número 14 que correspondem às amígdalas, tá? E na sequência nós trabalhamos o ponto número 15, que fica aqui nessa linha rente aos dedos, né? Mais precisamente ponto dos olhos e ponto dos ouvidos, nessa sequência aqui dos pontos. Então, vocês devem ter praticado bastante essa sequência. A gente não passou todos os pontos de uma vez, justamente para que vocês consigam ir aprendendo de maneira tranquila, sem apressar todo o conteúdo, que vocês tenham tempo de estar praticando efetivamente essas sequências de pontos, né? Então, de 5 em 5 pontos, fica até mais fácil de estar memorizando essa sequência de pontos e pratiquem bastante para que vocês consigam finalizar este módulo 1 de maneira satisfatória, que vocês consigam executar esses movimentos e essas estimulações desses pontos de maneira correta e que consigam ter resultados aí na sua prática. Então, que vocês tenham bons estudos, se precisarem, revisem todo esse conteúdo e não deixem de aproveitar e estudar essa primeira parte do nosso curso de reflexologia podal. E até o próximo módulo, que nós vamos abordar a sequência, a continuação dos pontos da região da planta do pé, abordando até o número 32 na região da planta do pé esquerdo, tá? E até o ponto número 30 do pé direito. E como vocês viram lá na nossa aula teórica, a partir do nosso segundo módulo tem uma coisa muito interessante, que é a diferença de pontos entre o pé esquerdo e o pé direito, né? Então a gente vai ter que já prestar um pouco mais de atenção na hora da prática. Por quê? Porque alguns pontos estão localizados no mesmo lugar, mas representam pontos diferentes, do corpo, porque um está do lado esquerdo do corpo e o outro está do lado direito do corpo. Então, vamos estar prestando atenção bastante nesse segundo módulo que está por vir, tá? Porque vai ter esses conteúdos a mais que vão exigir mais da nossa dedicação e do nosso estudo no nosso curso. Então, até o próximo módulo.